A cidade de Dois Córregos nasceu nas terras da antiga fazenda do Rio do Peixe, pertencente a José Alves de Mira e Mariano Lopes, que em 1856 resolveram doar cada um 10 alqueires de terra da referida propriedade para patrimônio de uma igreja, sob a invocação do Divino Espírito Santo. Desse patrimônio nasceu a linda cidade de Dois Córregos, cuja vista panorâmica e seu formoso jardim localizamos, e que a 4 de fevereiro de 1956 celebra o seu primeiro centenário. O edifício do Fórum de Dois Córregos, apesar de antigo, é uma construção que se impõe nessa cidade já centenária do estado de São Paulo. É titular da delegacia desta cidade o Dr. Emílio Mata, que vemos realizando a sua periódica visita de inspeção à cadeia pública local. Destacamos o prédio da Prefeitura Municipal de Dois Córregos como um dos mais suntuosos da cidade. Estes são os ótimos prêmios que serão distribuídos aos participantes da prova pedestre primeiro centenário, a ser realizada na noite da véspera da data magna da cidade. A Corporação Musical de Torrinha, que abrilhantará esta competição esportiva, dirige-se para o local da prova. As várias equipes de corredores que disputarão a renhida prova pedestre primeiro centenário posam para nossa câmera, cheios de entusiasmo e cada qual confiante na conquista da vitória. No palanque estão o senhor prefeito e outras autoridades locais que escutam as palavras do orador oficial, o professor Adolfo Paiva de Faria. Procede-se agora a numeração dos corredores disputantes da prova. Todos estes preparativos são cuidadosamente realizados pelos organizadores e cronometristas. O locutor da prova assinala o tiro de partida e os disputantes partem céleres. No palanque, as autoridades e convidados aguardam a passagem dos primeiros colocados da primeira volta. O cansaço demonstrado pelos corredores assinalam a dureza da prova. O speaker proclama o nome dos que passam a primeira volta e a que o povo assiste com interesse. É chegado o momento culminante da última volta. O vencedor passa a meta da chegada, seguido dos demais colocados,
e é vivamente cumprimentado pela sua brilhante vitória. Celestino Peretti, o vencedor da competição, saúda o povo que assistiu emocionado ao decorrer da prova. E à meia-noite, os rojões e morteiros explodem no céu de Dois Córregos, anunciando a passagem do seu primeiro século de existência. O dia 4 de fevereiro de 1956, que assinala a passagem de 100 anos de laboriosa existência de Dois Córregos, amanheceu ensolarado e festivo. As ruas da cidade apresentam um aspecto de jovial alegria, com as coloridas bandeiras tremulando festivamente nas fachadas dos prédios. E às 7 horas da manhã, frente à Igreja Matriz de Dois Córregos, compacta massa de fiéis assiste ao pontificial imponente solenidade religiosa que emocionou toda a população da cidade. Formoso altar foi especialmente construído para a celebração do solene pontificial de Sua Excelência Reverendíssima Dom Rui Serra, Bispo de São Carlos. No lindo altar já estão sendo colocados os objetos litúrgicos e ao seu lado o coro entoa os primeiros hinos sacros. Ao microfone, o reverendo padre Virgílio de Pauli, vigário de Torrinha, explica o decorrer da cerimônia que vai ser celebrada pelo senhor bispo diocesano, que já se paramenta para a realização da expressiva solenidade religiosa. O senhor bispo, já com seu simbólico bráculo, dirige-se para o imponente altar a fim de realizar sua pontificial, acolitado por 12 sacerdotes. A cerimônia religiosa segue solenemente o seu ritual. O corpo coral sacro, com seus acordes vocais, faz ressaltar o esplendor litúrgico da cerimônia, que é minuciosamente descrita. Todas as autoridades locais estão presentes e acompanham com acentuada devoção todo o decorrer da solenidade religiosa. Todo o cerimonial litúrgico orientado pelo senhor bispo e completado pelos seus acólitos segue o seu ritmo habitual, até a elevação da hóstia. Destaca-se na assistência numerosas religiosas filhas de Maria e irmãos marianos que acompanham o desenrolar desta linda cerimônia. De cabeças cobertas em sinal de respeito, lindas jovens, lado a lado com anciãs e anciãos, assistem com o mesmo fervor católico às referências dirigidas nesta prática religiosa a Deus Nosso Senhor. Chegou o momento da comunhão dos fiéis. O senhor bispo, com um dos seus acólitos, dirige-se para os devotos que o aguardam de joelhos, a fim de receberem a preciosa dádiva da Santa Comunhão, que Sua Reverendíssima distribui evangelicamente. E aos pés da casa de Deus, no majestoso altar ali erguido, o senhor bispo diocesano
distribui a sua bênção e finaliza esta tocante solenidade religiosa que a todos sensibilizou. É também grandiosa a massa popular que comparece às 10 horas desse mesmo dia para a inauguração e bênção do obelisco comemorativo do centenário da cidade. No palanque encontram-se em companhia do Sr. Bispo as autoridades e convidados. O Sr. Prefeito Municipal descobre o histórico monumento que gritará à posteridade a grata e memorável data da passagem do primeiro centenário de Dois Córregos. E finalizando, proferiu brilhante oração alusiva o ilustre local professor Benedito Ortiz. Ainda como parte do programa das festividades, verifica-se no estádio Custódio Caldeira sensacional partida de futebol entre o selecionado primeiro centenário da cidade e o renomado 15 de novembro de Jaú, que chamou aquela praça de esportes numeroso público de todas as classes. Primeiramente, o selecionado local enfrenta a nossa câmera. Também o 11 visitante posa para a nossa objetiva. Cabe ao Dr. Antônio Gonçalves da Cunha saudar os visitantes. Após lançar a moeda ao ar para a escolha do campo, o juiz faz suas recomendações. Dão o pontapé inicial os dois esportistas veteranos locais, Vasco Fabral e Luiz Aneta. Inicia-se o jogo. Este memorável encontro futebolístico é a maior competição esportiva já assistida em Dois Córregos. Os dois conjuntos apresentam lances emocionantes, procurando conquistar a vitória para o seu combinado. E após renhida luta em que todos os jogadores se esforçam ao máximo, saem vencedores os visitantes. A sessão magna da Câmara dos Vereadores, orientada pelo seu presidente, Dr. Antônio Gonçalves da Cunha, é realizada também no dia 4, no Salão Nobre do Colégio Estadual, e foi uma das notas mais expressivas das solenidades, tendo iniciado a série de discursos o vereador Gilberto César Camargo, atentamente escutado pela mesa que preside aos trabalhos. Usa em seguida da palavra o Dr. Edmeu Garmesini, também ouvido com o máximo interesse. Igualmente, o menino Ari Parreira fala em nome das crianças de Dois Córregos, cujo discurso é ouvido pelo público presente. Fez-se ouvir com brilho o vereador Mauro Viotto, prendendo com suas palavras a atenção da assistência. Sua Excelência Reverendíssima Dom Rui Serra também pronuncia rápido improviso, de grande eloquência e muito apreciado pelo auditório. Fala agora o Dr. Paulo Rocha Madalena, meritíssimo juiz de direito da comarca, e encerrando o discurso ao Dr. Antônio Gonçalves da Cunha. Abrilhantado pela Orquestra Capelosa de Jaú, realiza-se no Salão de Festas do Aeroclube um grandioso baile que marca o término das comemorações do dia 4 de fevereiro de 1956, data em que Dois Córregos festeja o seu centenário e que ficará gravada no coração de todos os seus filhos. Nas
Nas mesas que guarnecem a pista de dança do formoso Salão de Festas do Aéreo Clube de Dois Córregos, encontram-se os mais destacados elementos da sociedade local que prestigiam com sua presença este elegante sarau dançante. A animação de todos os convivas empresta grande brilho ao elegante baile, que se prolonga até de madrugada. No dia seguinte, completando o programa de festas, inaugura-se o edifício novo da Santa Casa de Misericórdia, cuja bênção será realizada pelo senhor Bispo Diocesano. Entra no edifício o senhor Bispo, seguido de grande número de convidados. Perante numerosa e seleta assistência, o ilustre presidente da Câmara de Dois Córregos, Dr. Antônio Gonçalves da Cunha, profere brilhante discurso, muito apreciado pelos presentes, ressaltando o significado do ato. À cerimônia comparecem as autoridades locais, toda a direção do nosocômio e o seu corpo clínico, e ainda muitas pessoas gratas. Em seguida, o senhor Bispo procede à bênção do edifício. E na linda capela da Santa Casa, Dom Rui Serra, junto ao vigário da cidade, reverendo Barnabé Giron, e rodeado das irmãs e dos convidados, dirige suas preces a Nosso Senhor e Nossa Senhora, pedindo sua divina graça para Dois Córregos e seus habitantes.